Você pode frequentar a igreja todo domingo, ter sido batizado nas águas, levantar as mãos durante o louvor e mesmo assim, nunca ter nascido de novo. Isso assusta, não é? Mas é exatamente o que Jesus advertiu. Em João 3,3, ele disse: "Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." E se você estiver vivendo uma fé superficial, enganando a si mesmo, e se você estiver seguindo os rituais, mas seu coração continuar longe de Deus, neste vídeo, vamos revelar 5 sinais claros, e muitas vezes ignorados, de que alguém não nasceu de novo. Fique comigo até o fim, porque reconhecer esses sinais pode ser a diferença entre salvação e perdição eterna. Se você valoriza mensagens que confrontam, despertam e trazem a verdade nua e crua da palavra, então pare por um segundo e clique no botão de like agora. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas que estão sedentas por transformação. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal agora. Aqui falamos de profecias bíblicas, sinais espirituais e verdades que nem todos têm coragem de dizer. Ative o sino e esteja pronto para se alimentar da palavra como nunca antes. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva agora nos comentários: "Senhor, não quero mais viver uma fé falsa. Me transforma de verdade." Sua declaração pode ser o início da mudança que você tanto precisa. E também pode impactar outros que lerem. Se você sente que precisa nascer de novo de verdade, abra sua alma nos comentários. Este é o seu momento. Não deixe passar. Sinal 1. Você continua amando o pecado. Uma das maiores evidências de que uma pessoa não nasceu de novo é simples, mas devastadora: ela continua amando o pecado. Não estamos falando de cair ocasionalmente, como qualquer cristão ainda em processo de santificação. Estamos falando de se deleitar no pecado, de pecar sem arrependimento, de viver em adultério, mentira, fofoca, orgulho ou vícios, sem peso na consciência. Quando alguém nasce de novo, o Espírito Santo começa a incomodar, a disciplinar, a guiar. O pecado se torna amargo. Não há mais prazer em desobedecer a Deus. Mas se você continua vivendo uma vida dupla, santo na igreja, mundano fora dela, talvez a nova natureza ainda não habite em você. Em 1 João 3,9 está escrito: "Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado." É claro como a luz do dia: quem nasceu de novo, luta contra o pecado, não se acomoda nele. Se você já se acostumou a viver longe da palavra, longe da oração, e com práticas que desagradam a Deus, é hora de despertar. Há muitos hoje, inclusive em ministérios, que se acostumaram com uma vida espiritual apagada. E isso é perigoso. É sinal de que a regeneração ainda não aconteceu. Você pode ter sido batizado, levantado a mão num culto e até decorado versículos. Mas sem a transformação do coração, nada disso importa. O batismo nas águas, sem arrependimento e sem mudança de vida, é apenas um banho público. Pare agora e reflita: o pecado ainda é confortável para você? Ele ainda é uma escolha frequente e natural? Se sim, talvez o novo nascimento ainda não tenha acontecido. Comente agora: "Senhor, me dá nojo do pecado. Muda meu coração." Sinal 2. Sua vida não produz frutos do Espírito. Outro sinal claro de que alguém não nasceu de novo é a ausência dos frutos do Espírito. Em Gálatas 5:22-23, a Bíblia é direta ao dizer que quem tem o Espírito Santo manifesta características visíveis: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora pare e olhe para sua própria vida. Você vê esses frutos crescendo com o tempo? Ou tudo que há é crítica, impaciência, fofoca, descontrole emocional, ira, frieza espiritual e indiferença? Quem nasce de novo não apenas crê, mas começa a viver de forma diferente. Suas palavras mudam. Suas atitudes mudam. Suas intenções mudam. É como se o próprio Cristo começasse a viver dentro de você, porque é exatamente isso que acontece. Jesus disse em Mateus 7,16: "Pelos seus frutos os conhecereis." Ele não disse pelos seus dons. Ele não disse pela quantidade de vezes que vai à igreja. Ele disse frutos. Porque até Satanás pode imitar dons. Mas o fruto do Espírito, só quem nasceu de novo pode gerar. E se você diz que é cristão, mas vive de forma egoísta, orgulhosa, fria e sem amor, é hora de refletir seriamente. O verdadeiro cristão brilha como luz. Ele carrega paz onde há caos. Ele promove reconciliação onde há divisão. Ele vive em obediência, mesmo quando ninguém está olhando. Você não precisa ser perfeito, mas precisa estar em transformação constante.
Se você olha para trás e percebe que, nos últimos anos, sua vida espiritual está estagnada, ou pior, retrocedendo, talvez seja porque o novo nascimento ainda não aconteceu. A árvore que não dá fruto está morta, mesmo que pareça viva por fora. Reflita agora: você tem manifestado os frutos do Espírito? Se as pessoas ao seu redor fossem te descrever, usariam palavras como manso, amoroso, pacífico, ou impulsivo, crítico, frio? Sinal 3. Você não tem fome de Deus e das coisas do alto. Um dos sinais mais gritantes de que alguém não nasceu de novo, mesmo estando dentro da igreja, é a ausência de fome por Deus. A pessoa pode estar ali, no culto, com as mãos levantadas, mas por dentro, está vazia, apática e indiferente. Quem realmente teve um encontro com Jesus sente sede da presença dele. Quer ouvir a voz de Deus todos os dias. Quer ler a palavra não por obrigação, mas por necessidade. Quer orar, quer se consagrar, quer crescer. Há um fogo queimando no peito. Mas quem não nasceu de novo encara a fé como um ritual social. Vai à igreja por tradição ou por pressão. Ora quando está desesperado. Lê a Bíblia de vez em quando, sem entender nada. E acha normal passar semanas sem buscar a Deus. Em Mateus 5,6, Jesus disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Agora ouça isso com atenção. Quem não tem fome de Deus não será farto, porque nem sequer deseja ser alimentado. Você sente prazer em passar tempo com Deus? Quando ninguém está te olhando, você fecha a porta do quarto e ora com sinceridade? Ou só busca a presença dele quando o mundo desmorona? A ausência de desejo por santidade, intimidade e verdade é um sinal de morte espiritual. E o mais assustador, muitos vivem assim e acham que está tudo bem. Jesus não veio para enfeitar nossas vidas. Ele veio para transformá-las por completo. E essa transformação começa por dentro, com sede, com fome, com quebrantamento. Se você percebe que vive dias, semanas, até meses, sem sentir o mínimo desejo de buscar a Deus, isso precisa ser um alerta agora mesmo. Porque pode ser que o Espírito Santo nunca tenha habitado em você de verdade. Não ignore esse sinal. Não sufoque a voz que está te chamando hoje. Sinal 4. Você não suporta a correção e a verdade. Um dos maiores indícios de que alguém não nasceu de novo é a rejeição à correção e à verdade bíblica. O coração regenerado é ensinável, quebrantado e reconhece quando está errado. Mas o coração não regenerado é orgulhoso, resistente e sempre se justifica. Você conhece alguém que, quando é confrontado com a verdade da palavra, se irrita, se fecha ou até muda de igreja? Talvez essa pessoa seja você. Hebreus 12:6 diz: Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. A correção é uma das provas mais fortes de que somos filhos. Mas se você foge da correção, rejeita a exortação e ignora os alertas espirituais, então, de quem você é filho? Em João 8:43-44, Jesus disse aos religiosos da época algo chocante: Vós sois do diabo, que é vosso pai. Sim, Jesus estava falando com homens religiosos, que conheciam a lei, que estavam nos templos, mas não suportavam a verdade. E isso revelava quem, de fato, era o pai deles. Quem nasceu de novo ama a verdade, mesmo quando ela dói. Ele sabe que a verdade liberta, limpa, cura e transforma. Por isso, ao ouvir uma pregação que confronta, ele não foge, ele quebra o coração diante de Deus. Mas quem vive de aparências espirituais se incomoda com qualquer palavra que revele sua condição. Quer apenas palavras doces, promessas, bênçãos, mas nunca um espelho que revele a sujeira do seu interior. Rejeitar a correção é rejeitar o próprio Deus. E atenção, se você está assistindo a este vídeo e já se sentiu incomodado em algum momento, isso pode ser um bom sinal. Pode ser o Espírito Santo te cutucando, dizendo: Ei, ainda dá tempo. Mas se o seu coração está endurecido, se sua mente tenta justificar tudo, se você já está se irritando com essa mensagem, cuidado. Isso é sinal de que talvez o novo nascimento nunca aconteceu. Comente agora se você quer ser moldado pela verdade de Deus. Senhor, mesmo que doa, eu quero ser corrigido por Ti. Sinal 5. Você não tem certeza da sua salvação. Um dos sinais mais profundos, e muitas vezes ignorados, de que alguém não nasceu de novo é a constante incerteza quanto à sua salvação. Quem é nascido do Espírito não vive em dúvida permanente. Ele sabe em quem tem crido. Há paz, segurança, convicção interior. Não porque ele é perfeito, mas porque o Espírito Santo testifica com o seu espírito que ele é filho de Deus. Isso está escrito em Romanos 8,16.
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas quem não nasceu de novo vive atormentado. Tem medo do arrebatamento. Tem medo de morrer. Vive em constante insegurança espiritual. Vai à igreja, ora, canta, mas no fundo se pergunta: e se eu não for salvo? Essa dúvida constante não é normal para quem é guiado pelo Espírito. E sabe por quê? Porque onde o Espírito habita, ele traz convicção e não confusão. Ele corrige, exorta, consola e confirma. Se a sua salvação parece frágil, incerta, baseada apenas em emoções, experiências passageiras ou em palavras repetidas num apelo, talvez esteja na hora de parar tudo e rever sua conversão. Jesus disse em Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso é assustador, porque significa que há muitos que acham que são salvos, mas não são. E como saber? A resposta está dentro de você. Há sede de Deus? Há arrependimento genuíno? Há frutos? Há transformação? Há certeza? Se tudo o que você sente é medo, vazio, dúvida e insegurança, é hora de buscar um encontro verdadeiro com Cristo. O novo nascimento não é uma teoria. É uma experiência real, visível, poderosa. Você pode enganar os outros, pode até enganar a si mesmo por um tempo, mas jamais enganará o Espírito de Deus. Não continue vivendo em dúvida. Não adie essa decisão. Se você chegou até aqui, é porque Deus está falando com você. E agora, você precisa tomar uma decisão. Você pode ignorar esse chamado, pode continuar vivendo como se tudo estivesse bem, ou pode se ajoelhar hoje, rasgar o coração diante do Senhor e dizer: Jesus, eu quero nascer de novo de verdade. Me transforma, me lava, me restaura por completo. Porque não importa quantos cultos você já frequentou. Não importa se você foi batizado ou não. Não importa o que os outros pensam de você. Se você não nasceu de novo, você não verá o reino de Deus. Foi Jesus quem disse isso em João 3:3, sem rodeios. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, feche seus olhos por um instante. Você sente esse aperto no peito? Essa angústia? Essa consciência de que algo precisa mudar? Isso é o Espírito Santo batendo a porta. Mas ele não vai forçar a entrada. É você quem precisa abrir. Não adie mais. A eternidade está em jogo. A sua alma está em jogo. E essa pode ser a sua última chance. Agora, eu te convido com toda sinceridade. Curta este vídeo se ele falou com você. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para outras vidas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos bíblicos que vão confrontar, fortalecer e despertar seu espírito. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Escreva nos comentários, agora mesmo: Senhor, eu quero nascer de novo. Me dá um coração novo, uma vida nova, uma fé verdadeira. Ou escreva com suas palavras. Mas não fique em silêncio. O céu lê os comentários. E o Espírito Santo age quando você se posiciona. E se esse vídeo te tocou de verdade, assista agora mesmo ao vídeo que está aparecendo aqui na tela. Nele, você vai descobrir comportamentos que afastam o Espírito Santo sem você perceber. É uma continuação poderosa dessa mensagem. Clique agora. E que o Senhor te abençoe com um novo começo hoje.